Elas podem ter 9, 10, 11, 12 anos de idade. Às vezes tem pai, às vezes nunca conheceram o pai. Via de regra, são esquecidas pelas políticas públicas que nunca as alcançam. Elas são as meninas prostitutas dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e estão sempre presentes às beiras das estradas e no entorno dos postos de abastecimento. Prostituição infantil nos vales. É desse assunto que falo hoje no canal do Vox. Olá a todos e a todas. Bem, nós sabemos que desde que o mundo é mundo, a prostituição existe. Para especialistas em comportamento, os homens recorrem muito mais à prostituição, servem-se dela muito mais do que as mulheres, porque conseguiram entender muito mais cedo do que elas a diferença que parece existir entre sexo e amor. Mas o destino desse vídeo de hoje não é tratar da prostituição de modo geral, como um todo, e sim discutir uma especificidade que muito nos envergonha. A prostituição de crianças e adolescentes nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Aqui, na nossa região, sobretudo nos entornos de postos de abastecimento localizados ao longo da BR-116, como acontece em Monte Alto, por exemplo, e outros tantos endereços espalhados pela região, as meninas prostitutas seguem sendo uma presença dolorosa, cruel e subhumana. Daí a razão dessa pauta de hoje. Para se ter ideia da dimensão desse problema, nas estradas brasileiras, as chamadas Estradas da Perdição, por onde circulam cerca de 2 milhões aproximadamente de caminhões, exatamente nessas estradas, cerca de 1.820 pontos vulneráveis onde a prostituição de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos é de fato, como eu afirmei, uma aviltante e dolorosa realidade. Meninas, que eu diga, crianças, levadas muito cedo à prostituição pelas mãos da pobreza, da fome e da falta de um lar, de onde, aliás, muitas vezes elas são empurradas por uma mãe que também já houvera caído na malha da prostituição, ou quando pior, brutalmente iniciadas por pais ou padrastos que fazem delas também muito cedo não mais do que um objeto sexual. Meu pai, escondido assim de minha mãe, ele pediu para mim começar a prostituir e hoje, e de uns dias para cá, eu descobri que eu tô com mais. Para se ilustrar essa coisa, o estado de Minas Gerais, onde vivemos, com a maior malha rodoviária do país, é o líder em exploração sexual de crianças e adolescentes. E os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, onde me encontro, não se envergonham de constar gloriosamente no ranking da violência que se comete contra as nossas meninas. Nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, para que fosse possível registrarmos a existência de meninas prostitutas, é justo que registremos antes a existência de políticos prostitutos, sobretudo deputados que vão nos elegendo eleição depois de eleição, que se não vendem os próprios corpos, até porque ninguém vai querer comprar, vendem a própria alma e a própria dignidade para não precisarem fazer o trabalho que lhes toca. Aliás, é bom dizer que o pouco em que esses deputados são especialistas é comprar espaços em emissoras de rádio, espaços em jornais da região e em sites de notícia, quando não esticar faixas esquizofrênicas pelas
suas cidades, as suas bases eleitorais, para mentir sobre o que não foram capazes de realizar. Nós não podemos esquecer que, apesar do esforço de alguns setores da mídia, da imprensa, a luta contra o drama das meninas prostitutas, que segue sendo uma vexatória realidade, infelizmente não rende votos. E por isso não interessa, evidentemente, a essa gentinha que nós temos eleito e reeleito. E outra questão que preocupa é o fato de que as comunidades do Mucuri e do Jequitinhonha parecem naturalizar essa violência, como se prostituição infantil, prostituição de crianças, pudesse ser naturalizada e simplesmente esquecida. Gente que a cada dia se regozija e se diverte mais e mais com alguns besteróis do TikTok, sem se lembrar de que a tarefa de tornar o mundo melhor nos foi confiada por Deus. Mas esse canal precisa ser justo e fazer uma humilde homenagem ao trabalho de uma mulher, uma quase santa, que, vivendo em Teoflotone, lutou muito contra a violência imposta às nossas meninas pobres, claro. Estou me referindo à irmã Zoé, liderando um trabalho iniciado por volta dos anos de 1981, algo por aí, ao lado da assistente social Graciela. Ela foi convocada pelo bispo Dom Quirino quando lançou a semente denominada Movimento Mulher Marginalizada, que culminaria alguns anos depois em uma obra que, por certo, iluminou os olhos de Deus: a Casa das Meninas. Eu morava com meus pais e aí meu padrasto começou a me usar. Aí foi daí que eu resolvi sair dentro de casa, comecei a morar na rua e me joguei no mundão. Você usa droga? Com certeza. Qual tipo de droga? Crack, maconha, cocaína. Você não acha essa vida muito perigosa? Um pouquinho, velho. Mas é o que eu tenho pra sobreviver. Zoé enfrentou aqui no Vale do Mucuri, autoridades, a falta de políticas públicas e até os interesses de donos de postos de abastecimento e de hotéis que, pelas portas do fundo das suas empresas, acobertavam e ganhavam dinheiro promovendo prostituição infantil. E por defender meninas pobres e, em maior número, pretas, oriundas de famílias pobres e pretas em maioria, ela foi considerada uma mulher de esquerda, uma ativista comunista e persona não grata por vários setores frequentados pelos riquinhos cafonas e apatetados de Teoflotone. A verdade é que, enquanto a memória de pessoas como a irmã Zoé vai sendo esquecida, apagada por uma sociedade que ri de si mesma, graças aos besteróis, palermices e outras leviandades que circulam no TikTok e no Instagram, crianças inocentes são trucidadas, sobretudo, pelo voto irresponsável que vamos destinando a uma geração de deputados que vivem do quanto pior, melhor. Situação, aliás, é bom que se diga, alimentada pela inocência de um povo que não se levanta por não ter vergonha do quão medíocre tem sido.